Atos capítulo 8, a partir do versículo 26 até o versículo 40. Onde a palavra de Deus fala-nos assim, Atos 8, versículo 26. E o anjo do Senhor falou a Felipe, dizendo: levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. E levantou-se e foi, e eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adoração, regressava, e assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Felipe: chega-te e ajunta-te a esse carro. E correndo Felipe ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entendes tu o que lês? E ele disse: como poderei entender se alguém me não ensinar? E rogou a Felipe que subisse com ele e se assentasse. E o lugar da escritura que lia era este: foi levado como a ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento, e quem contará a sua geração, porque a sua vida é tirada da terra? E respondendo o eunuco a Felipe, disse: rogo-te, de quem diz isso o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Felipe, abrindo a boca e começando nessa escritura, lhe anunciou a Jesus. E indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água, e disse o eunuco: eis aqui a água, que impede que eu seja batizado? E disse Felipe: é lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro, e desceram ambos à água, tanto Felipe como o eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Felipe, e não viu mais o eunuco, e jubiloso continuou o seu caminho. E Felipe se achou em Azoto, e indo passando, anunciava o evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesareia. Vamos orar. Senhor, nós te glorificamos, nós te exaltamos, ó Deus, porque a tua santa palavra fala aos nossos corações de forma profunda, ó Deus, de maneira, Pai, que temos a certeza de que o Senhor está falando conosco, ó Deus, porque é a tua revelação. Nós te agradecemos por esse privilégio de podermos lê-la, de podermos ouvi-la, de podermos, ó Deus, interpretá-la, Senhor, porque assim o teu Santo Espírito, ó Deus, nos ilumina, nos guia, e por isso nós te glorificamos. Pedimos a Ti, entretanto, Pai, que cada mente, cada coração esteja aberto, de modo, Senhor, que possamos não só ouvir, Pai, mas refletir e também praticar cada um dos preceitos que forem aqui elencados, para que assim, ó Deus, o Teu nome seja glorificado através de nós. Ó Deus, é o que eu te peço e desde já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar. Irmãos, nós, como crentes em Jesus Cristo, temos naturalmente um comportamento diferente da sociedade na qual estamos integrados, uma vez que há uma visão também diferente. Nós enxergamos as coisas, enxergamos a realidade de forma diferente do que as demais pessoas. Há alguns que chamam isso de cosmovisão cristã, ou seja, a maneira como o cristão enxerga o mundo, de modo que nós não nos adequamos totalmente à cultura na qual estamos inseridos, até porque há aspectos da cultura que demonstram claramente a natureza caída do homem, e esses aspectos da cultura, eles confrontam as Escrituras, e por isso nós não nos adaptamos totalmente à cultura, embora carreguemos alguns aspectos da cultura. Sabemos, naturalmente, muitas coisas que nós fazemos são evidências de que nós estamos, de alguma forma, em alguma medida, adaptados a essa cultura a qual pertencemos. Porém, naquilo que a cultura contraria a Escritura, nós a rejeitamos. E por isso, muitas vezes, nós andamos na contramão, como já falamos, né? E se você pensar em andar na contramão, imagina aí, é algo tanto
perigoso, né? Porque andar na contramão você pode colidir com outro veículo, pensando no trânsito, né? Você pode colidir com outro veículo, como também você é algo imprudente, porque embora não colida, você pode colocar a vida do pedestre em risco também, é um perigo para outra pessoa, né? Então também é algo imprudente. Mas, irmãos, o que nos chama a atenção é que, embora nós estejamos diante de uma cultura que revele aspectos do homem caído, no interior da cristandade, no interior do mundo evangélico, do mundo gospel, existe também uma cultura evangélica que muitas vezes, irmãos, ela não está alinhada com as Escrituras. Existe uma cultura evangélica que destoa daquilo que a Bíblia ensina. Então, pensando nisso, nós também que queremos nos alinhar à palavra de Deus, nós também estamos na contramão dessa cultura. Porque nós olhamos para a Bíblia, irmãos, e não conseguimos encaixar muitas das coisas que ouvimos por aí. Não conseguimos encontrar, poxa, basta ler esse relato que nós lemos aqui, essa narrativa, que nós vamos perceber que muita coisa é diferente daquilo que nós lemos. Por isso, irmãos, isso nos faz questionar, porque quando nós confrontamos a prática, as experiências que nós tivemos com aquilo que a Bíblia diz, às vezes há uma tensão muito grande, porque para alguns a experiência é muito preciosa. Pastor, mas eu vivi isso, eu vi, eu senti, eu toquei, e aí fica difícil às vezes para as pessoas ficarem apenas com o que a Bíblia diz, mas é assim que o crente tem que fazer, porque as experiências, irmãos, elas são variáveis, né? Os sentidos, eles podem até nos enganar. Às vezes nós achamos que uma coisa é uma coisa, quando na verdade é outra coisa, né? Embora aparentemente isso não diga nada, mas às vezes nossos sentidos nos enganam, né? Às vezes nós percebemos algo de uma maneira que não é. Mas enfim, nesta manhã eu quero falar com os irmãos exatamente sobre essa realidade, essa cultura evangélica do mundo gospel e o procedimento daquele que quer viver alinhado com as Escrituras. Por isso, vou intitular esse sermão da seguinte maneira: na contramão do mundo gospel, porque é exatamente nesse sentido que nós estamos, na contramão do mundo gospel. E você, com certeza, você percebe, poxa, tanta igreja diferente, né? Pastor falando umas coisas diferentes, é porque nós estamos na contramão do mundo gospel. E a primeira coisa que eu quero destacar, irmãos, a partir dessa temática na contramão do mundo gospel, é que na contramão do mundo gospel, irmãos, nós entendemos que uma conversão é tão importante quanto 100. Uma conversão é tão importante quanto 100. Irmãos, nós vivemos num tempo em que os números ocupam um lugar de destaque. Então, mais importante, parece até que nós aplicamos, parece que nós não, parece que as pessoas aplicam aquela máxima popular, aquele ditado, meu irmão, se lembra aí que é terrível, mas as pessoas usam em relação a políticos corruptos, quando elas dizem assim, roubou, mas fez. Os irmãos já ouviram isso aí? Roubou, mas fez. Porque as pessoas estão preocupadas com os resultados. E não se há integridade, se há honestidade, não estão preocupados com isso. Se há um bom projeto político, as pessoas não se preocupam, mas o resultado, principalmente o resultado alcança a mim especificamente. Se aquele político foi bom para mim, não me importa se ele roubou, mas fez. E às vezes no mundo evangélico, irmãos, essa mesma aplicação, ainda que nunca verbalizada, ainda que nunca dita de fato, mas ela é feita. É herege, mas faz a igreja crescer. O mais importante é que a igreja cresça. Não quero saber no que o cara crê. Se ele faz crescer, né? É ele que eu quero. Ele é bom. Deus está com ele.
Mas ele está falando de heresia, meu irmão, mas está crescendo. Então, o cara é bom. É herege, mas faz a igreja crescer. É o mesmo que dizer roubou, mas fez. Rouba, mas faz. Rouba, mas faz. Né? É herege, mas faz a igreja crescer. Parece que é a mesma mentalidade. Para muitos irmãos, os números são tão importantes que às vezes, em alguns contextos, quando há uma única conversão, há quem lamente. Poxa, brincadeira, é só um. Quando na verdade a Bíblia diz, em Lucas capítulo 15, versículo 10, que há festa no céu por um pecador que se arrepende. E lá em Lucas 15, 10, no texto grego, é numeral, é um mesmo. De 2, 3, não é de algum, né? Mas é de mesmo, de quantidade. Então, um único pecador arrependido deve ser motivo de celebração, de júbilo, de alegria, porque foi alguém que escapou da condenação. Então, irmãos, uma conversão ela é tão importante quanto 100. Veja, Filipe, ele havia experimentado algo maravilhoso. Ele fora instrumento nas mãos de Deus em Samaria. Se os irmãos verificarem os versículos anteriores, vão ver que por intermédio de Filipe, multidões, veja o versículo 6 do capítulo 8, multidões prestavam atenção. E lá no versículo 12, nós vemos que Filipe pregava o reino de Deus e as pessoas se batizavam, as pessoas estavam crendo. Então ele experimentou aquilo que hoje em dia seria comparado a um ministério próspero. Poxa, muita gente, mas de repente, irmãos, talvez enquanto Filipe estivesse acompanhando os apóstolos que foram ali confirmar a conversão dos samaritanos, de repente o texto diz que o anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. Poxa, ele estava no meio de multidões, vendo conversões, pregando o evangelho, e agora, de maneira quase que irracional, porque nós, irmãos, imagina você, né? Você vivendo naquele momento. Para nós que lemos o texto agora, é fácil de compreender, mas imagina quem estava vivendo naquele momento. Imagina Filipe: poxa, eu vou sair daqui, cheio de gente, ministério profícuo, abençoado, e agora vou para um lugar onde não tem ninguém. Porque o termo ali traduzido como deserto não é de região desértica, mas de lugar ermo, vazio, solitário. Inclusive o mesmo termo grego dá origem à palavra eremita, né? O termo grego aqui, eremos, né? Dá origem à palavra eremita, que é um camarada que fica solitário, isolado. A ideia é que o caminho onde ele ia estava vazio, não que era uma região árida e deserta, não. Alguns, inclusive, usam essa argumentação de que se tratava de uma região árida e deserta para dizer que não tinha como batizar por imersão. Mas, enfim, seria algo ilógico sair do meio de multidões e ir para onde não tem ninguém. Mas, mesmo assim, Filipe obedeceu. E aí, irmãos, eu quero abrir um parêntese e pensar com os irmãos sobre a importância de nós estarmos atentos, sensíveis à vontade de Deus para a nossa vida. Filipe, ele não escolheu onde ele queria pregar, ele não escolheu onde ele queria estar, mas ele foi porque Deus mandou. Não sei se os irmãos costumam fazer isso, mas eu e Bianca sempre fizemos isso, sempre oramos pedindo a direção de Deus, até mesmo em relação à igreja onde iríamos congregar, porque entendíamos que deveríamos somar, né, em determinada localidade e queríamos estar no centro da vontade do Senhor. Então, porque não queríamos escolher por nós mesmos, porque achamos legal, porque tem isso ou tem aquilo, mas porque queremos estar no centro da vontade do Senhor. Filipe aqui, ele experimenta essa realidade. Ele é levado pelo o anjo do Senhor, né? Aqui há até uma dificuldade de interpretação, porque o texto não deixa claro, não deixa clara a identidade do anjo do Senhor, mas nos versículos seguintes nós vemos que aparentemente
o anjo do Senhor e o Espírito do Senhor são usados aqui mais ou menos como sinônimos. Então, há duas possibilidades. Ou o Espírito do Senhor estava falando a Filipe através de um anjo, ou a expressão, o anjo do Senhor, aqui é uma referência ao próprio Espírito Santo. Duas circunstâncias. Mas a verdade é que Deus estava falando a Filipe. Fosse através de um mensageiro, fosse a própria manifestação ali do Espírito Divino, mas Deus estava falando a Filipe e dando a ele uma ordem. Interessante, irmãos, que essa ordem, ela diz respeito, esse imperativo que Deus transmite agora a Filipe, diz respeito à ida dele a um lugar deserto, onde havia um único homem que precisava ouvir o Evangelho. E aí me lembro da afirmação de um sociólogo, num livro, não tem nada a ver, o cara não é crente não. Zygmunt Bauman, ele, na sua obra Amor Líquido, ele faz uma citação e diz o seguinte, diz que o tormento do planeta inteiro não é maior do que o tormento de uma única pessoa. Porque, irmãos, nós tendemos a quantificar ou graduar aí, a desumanidade a partir do número de vítimas. Se o cara matou 10, esse cara aí, poxa, ele fez mais maldade que alguém que matou um. Só que nessa perspectiva, nós estamos colocando, nós estamos diminuindo o valor de uma única vida. Porque uma única vida, ela tem tanto valor quanto 100. Porque são vidas individuais ali. São pessoas que perderam suas vidas, então o camarada é tão mal, o cara que matou um, quanto o cara que matou 100. Da mesma forma, irmãos, quando nós olhamos que 20 conversões ou 100 conversões têm mais valor do que uma única conversão, nós estamos banalizando o valor da conversão. Irmãos, conversão é o momento em que Deus resgata alguém do inferno. Então, se foi um ou se foi 100, tem o mesmo valor. E isso, a própria pessoa, ela vai perceber e vai se conscientizar. Porque para ela, aquilo foi algo tremendo. Vai entender que estava morto e reviveu. E interessante, irmãos, que esse homem ao qual Filipe se dirige ali pregando o Evangelho, esse homem, segundo as tradições, ele teria fundado a igreja na Etiópia. Ele chegou lá e pregou o Evangelho lá, o pessoal se converteu e tal. Até porque nenhum apóstolo passou por lá, mas tinha um monte de cristão lá. Até hoje tem cristãos na Etiópia, né? Então há quem creia que foi esse camarada aí que deu o pontapé inicial, e é bem provável que tenha sido mesmo. Mas veja, Filipe obedeceu. Filipe havia tido experiência com muitas pessoas, mas em momento algum ele questionou a ordem que lhe fora dada. Ele disse: olha, não, eu sou pregador de multidões. Não, ele entendeu que uma conversão tinha valor, assim como 100. Ele foi lá pregar, porque Deus mandou. No mundo em que vivemos, nós tendemos a mudar, a atribuir maior valor ou menos valor, mas na verdade, irmãos, todas as pessoas devem ouvir do Evangelho, e cada uma que se converter, meu irmão, deve ser motivo de alegria para nós, mesmo que for 1, for 2, for 3, for 1000, tem o mesmo valor. São pessoas sendo resgatadas da condenação. Segunda coisa que eu quero destacar, irmãos, é que na contramão do mundo gospel, nós entendemos que todos são bem-vindos à família de Deus. Todos são bem-vindos à família de Deus. Veja, no mundo gospel, irmãos, nós vemos que a igreja não é para todos. Como assim, pastor? Tem uma igreja para jovens, tem uma igreja para surfista, tem uma igreja, sei lá, tem igreja para tudo hoje em dia, né? Nos Estados Unidos tem até igreja para negros e para brancos. Tem igreja para homossexual, né? Tem igrejas temáticas. Mas, irmãos, nós não podemos limitar
A igreja há um público específico. A igreja é de Jesus Cristo, ainda que ela esteja numa manifestação local, numa congregação local, a entrada deve ser franca e o evangelho deve ser pregado a todos. Não, pastor, eu só prego para surfista. Não. Onde quer que esteja alguém que não conhece Cristo, nós devemos pregar. Nós devemos entender que todo não crente, né, faz parte do nosso campo missionário. Seja ele surfista, seja ele jovem, seja ele homossexual, seja ele quem for, ele deve ser alvo da nossa pregação. E aí, quando nós olhamos para o relato que vemos aqui, nós vemos que Filipe, ele vai ao encontro de um homem que tinha diversas barreiras culturais que o separavam do judaísmo. Ele estava vindo de Jerusalém, o texto diz que ele estava vindo de Jerusalém, foi adorar. Porém, irmãos, embora haja controvérsias, né, o texto aqui tem dois termos diferentes, né? Um eunuco e o outro mordomo-mor. A palavra eunuco é bem verdade que às vezes ela era associada a pessoas que não eram castradas, mas que tinha um alto cargo no governo. Só que aqui tem uma outra palavra que indica que ele tinha um alto cargo. Então é possível que o eunuco aqui significasse alguém realmente castrado. É possível. Até porque existia homens que realmente eram castrados, tomavam conta de haréns, ou seja, aquele lugar que tinha muitas mulheres lá do rei, um camarada estava tomando conta. Normalmente esses caras, eles gozavam aí de cargos, eles podiam ascender, podiam ser promovidos. Então eles tinham destaque ali na corte, e é possível que esse camarada realmente fosse castrado. É possível. E se era castrado, então nós vamos entender também que havia um impedimento para que esse homem cultuasse com os demais. Porque em Deuteronômio 23, versículo 1, a Bíblia diz que o homem que tivesse seus testículos esmagados, o homem que fosse amputado, né, na sua genitália, esse homem não poderia participar dos cultos normalmente com os outros. Ele tinha um acesso restrito. Mas a Bíblia também diz, Isaías 56, que chegaria um momento em que o próprio Deus, ele traria esses excluídos. Isaías 56, a partir do versículo 3 até o versículo 7, Deus traria não só os eunucos, como também traria os estrangeiros, e todos esses seriam incluídos na casa do Senhor. Porque aí aparece no versículo 7 de Isaías 56 algo que Jesus diz quando ele expulsa lá os cambistas do templo e tal. Isaías 56, versículo 7 diz: a minha casa será chamada casa de oração. Mas Isaías 56 ainda tem um outro restinho que Jesus não mencionou, mas diz assim: para todas as nações, ou para todos os povos. Porque o propósito divino era incluir no seu povo pessoas de diversas nações, pessoas com deficiências, sem deficiências. E agora nós vemos nesse contexto, irmãos, que se de fato era assim, de fato esse homem era castrado, ele não podia participar efetivamente das celebrações judaicas, possivelmente ele sendo etíope, sendo de outra etnia, ele deveria ser caracterizado como um prosélito. Prosélito era aquele que o camarada ia lá e falava do judaísmo para ele: não quero que você se convertia. Às vezes se batizava e tinha que se circuncidar. Mas esse homem, se realmente ele estava nessa condição de castrado, ele não poderia se circuncidar, não poderia participar dos cultos, ele tinha que observar apenas ali, ele ia participar até certo ponto. Por isso eles eram chamados de prosélitos da porta. Eles ficaram ali até certo ponto. Então eles tinham que observar só alguns aspectos da lei, não precisavam observar toda a lei de Moisés. Eles iam observar apenas aquilo que eles entendiam que era uma lei anterior a Moisés, na época de Noé. Então tinha que observar alguns preceitos ali. Mas enfim, esse homem, ele aparentemente
não estava satisfeito com a interpretação que talvez ele tenha ido buscar em Jerusalém a respeito do texto que lia. Esse homem, ele estava vivendo essa exclusão religiosa. Esse homem, pertencente possivelmente a uma outra etnia, tinha barreiras que o separavam também, barreiras raciais, mas nada disso importa nesse momento, nem as barreiras sociais. O homem tinha dinheiro. Pensa bem, ele estava lendo o rolo do profeta Isaías. Os irmãos acham que naquela época o pessoal tinha a Bíblia como nós temos hoje? Tinha nada, meu. Porque como que era naquele tempo? Naquele tempo, irmãos, as pessoas tinham pergaminhos. Alguns desses pergaminhos feitos de peles de animais, havia alguns rolos que eles eram papiros colados um no outro, mas eram rolos. Já viu em filme, desenho, o cara abre assim um rolo, assim, um negócio que desenrola e tal, vai. E tinha rolo que era grandão, né? Aí só não parece também por isso que o Pentateuco, embora tenha sido escrito por um camarada só, por Moisés, é dividido em 5 livros. Porque se fosse um rolo só, meu irmão ia daqui até na China. Olha como é grande. Só o Gênesis tem 50 capítulos. Isso aí, meu irmão, ia dar mais de 30 metros. O rolo de Isaías que ele tinha na mão tinha 29 metros. Por isso que era dividido em 5 livros, né? Mas enfim, isso não era barato, porque dava um trabalhão, era caro. Hoje em dia nós temos a Bíblia na mão, tudo quanto é jeito, no celular, você tem Bíblia da mulher, Bíblia do homem, tudo quanto é jeito, a Bíblia fica rasgada, jogada no lado, o pessoal faz igual aquele ditado popular, né? Olha para a Bíblia e você fala, estou contigo e não abro, e não abre mesmo, né? Não abre de jeito nenhum, né? Então, hoje em dia as pessoas não valorizam tanto, mas naquele tempo era caro pra caramba. Então esse homem tinha dinheiro, até porque ele tinha um alto posto ali, um alto título. Agora, não sei se você já se perguntou isso, né? Eu pensei nesse negócio. Pô, o cara não estava numa carruagem, né? O texto diz aqui, um carro, né? O carro era carruagem. É que Filipe conseguiu acompanhar e ainda ouvir, né? Se você parou para pensar nisso, né? Eu parei para pensar nesse negócio. Como é que, poxa, né? Mas naquele tempo, irmãos, e outra, ouviu o cara lendo, né? Significa que o cara estava lendo em voz alta. Naquele tempo, as pessoas liam em voz alta, isso era comum. Achava-se que ler só no pensamento fazia a pessoa esquecer. Então era bom para a pessoa memorizar. E como de repente ele queria ler, queria aproveitar o percurso, possivelmente a carruagem estava lenta, devagar, para que ele tivesse mais tempo, mais calma para fazer a leitura. Então Filipe ouviu e se aproximou dele. Irmãos, Filipe não teve barreira alguma para se aproximar daquele homem. Nenhuma. Ele se aproximou e pregou o Evangelho. Agora, é interessante, irmãos, que algo digno de nota aqui é que Filipe ele conhecia o texto. Conhecer o texto é muito importante para a evangelização. Ele ouviu, isso aí é Isaías. Então, o eunuco pergunta, e aí, de quem que ele está falando? O trecho que ele estava lendo, né, que o texto relata aqui, fala a respeito de Cristo. Filipe pergunta, você consegue entender? Se oferece, né? Você consegue entender o que você está lendo? Ele fala assim, poxa, não tem como entender se alguém não me ensinar. Então, ele chamou Filipe para subir a sua carruagem e se assentar. O homem mesmo não estabeleceu barreiras sociais. Não, sobe aí, me explica, eu estou querendo saber mesmo. Então, o lugar da escritura, versículo 32 diz assim, que ele estava lendo, foi levado como ovelha para o matadouro, como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento, e quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. O Cordeiro de Deus é Cristo. João 1, versículo 29, o próprio João Batista faz essa afirmação. A geração de Cristo, a sua descendência espiritual é a igreja. Então Filipe
possivelmente explicou essa realidade àquele homem, e ele anunciou Jesus, como diz o versículo 35, ele lhe anunciou Jesus. Então, irmãos, chega ao ponto que a gente quer destacar, que eles chegaram próximos de uma água, e o eunuco disse: olha, eis aí a água, que impede que eu seja batizado? Filipe falou: é lícito se crês de todo o coração. Ele diz: olha, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Irmãos, para fazer parte da família de Deus, não importa onde nós nascemos, não importa em que religião nós estávamos, não importa a que região nós pertencemos, não importa se é de São Pedro, se é de Cabo Frio, se mora no Manuel Correio, se mora no centro, todos são bem-vindos à família de Deus. O mais importante para pertencer à família de Deus é crer em Jesus Cristo. Qualquer um que o faça, esse se torna filho de Deus. A Bíblia diz: todos quantos o receberam, Deus e o poder de serem feitos filhos de Deus. Tanto o marginal que trafica ali na esquina, como o homem de bem que mora de repente numa outra localidade, a ambos é dada a mesma oportunidade. E aquele que crê, ele se torna filho de Deus e passa a pertencer à família do Senhor, à família da fé. E isso, irmãos, nós precisamos entender. Nós não podemos limitar o ingresso. Olha, você só pode fazer parte da nossa igreja se você pertencer a determinada classe social. Se você for, sei lá, um surfista, se você for um empresário, aqui é o culto dos empresários. Não. Ou se você for jovem aqui, meu irmão, velho, não tem ver não, aqui tem que sair do chão, tem que pular, 2 horas de louvor em pé, meu irmão, com a mão pro alto assim, não baixa a mão não. Que é isso? Pô, não estou aguentando mais não baixa não. Irmão, já foram em culto assim, que o camarada manda tu ficar com a mão lá um tempão? Caramba, tu não aguenta mais, a mão tá tremendo já, e o camarada tá lá. Você, caramba, não aguento mais, meu. Poxa, irmãos, nós não podemos estabelecer, podemos delimitar a membresia nesses termos. Que isso? A membresia de uma igreja só pode ser delimitada com um termo: crer em Jesus Cristo. Se não crer, não pode. Pastor, mas o senhor falou que não pode limitar? Não, tem um termo de limite. Tem que crer em Jesus Cristo. Se não crer, como é que vai ser membro de uma igreja? Não dá. Agora, a gente tem que limitar, que tem que ser jovem, e tem que ser isso, tem que ser aquilo, é isso. A igreja, ela é aberta, a família de Deus, todos podem fazer parte, bastando tão somente que creia em Jesus Cristo como seu Salvador. Veja, o eunuco, ele foi batizado, né? Filipe, ele batiza o eunuco, descem a água. Ele foi batizado porque creu, que ele disse que crê em Jesus Cristo. Nós defendemos o batismo dessa maneira, batismo dos crentes, né? Então, o texto diz assim: quando saíram da água, ou seja, eles entraram na água e saíram da água. O termo grego empregado é a ideia de subir, de levantar, ou seja, eles imergiram e saíram, né? O Espírito do Senhor arrebatou Filipe e não viu mais o eunuco, e jubiloso continuou o seu caminho. O camarada seguiu em frente, né? Feliz. Agora, tem gente que não crê nesse trecho das Escrituras. Talvez, eles vão, mas o senhor está sendo meio bravo, né? Irmãos, mas se alguém disser, o texto está dizendo que o camarada foi batizado. A palavra batismo significa imersão. Se ele foi batizado, nós entendemos que ele foi imerso. Mas não tinha como imergir, porque a região não tinha isso, não tinha aquilo. Meu irmão, se a Bíblia está dizendo, eu creio. A Bíblia falou, eu creio. Porque se eu fizesse, não, porque naquele contexto não dava para ter isso, eu estou fazendo igual a outra turma lá que defende um monte de bobagem, inclusive o pastoreio feminino. Se está dizendo ali que o camarada foi batizado, que ele foi imerso, eu tenho que acreditar. Eu vou dizer que não foi, a Bíblia diz, né? Então tem que acreditar. Agora, se eu disser, não foi imerso, foi aspersão, então eu estou dizendo que eu não creio no relato bíblico. Enfim, terceira coisa que eu quero destacar, irmãos, é que na contramão do mundo gospel, nós priorizamos a conversão e não a filiação à igreja. O que isso significa, irmãos? Significa que nós pregamos o evangelho a todas as pessoas e ainda que elas se convertam e não venham para a nossa igreja, nós ficamos felizes. Porque uma conversão
deve ser motivo de júbilo. Nós não vamos pregar a PIBMAC, nós vamos pregar o Evangelho. Veja, Filipe, ele não estava buscando o eunuco para ser membro da igreja de Jerusalém. O eunuco seguiu o caminho dele. E Filipe nem falou nada, vamos lá para a igreja. Falou nada, mano. Irmão, sinceramente, eu percebi que nem Filipe voltou para a igreja de Jerusalém, ele era diácono lá. Nem ele voltou. Que isso, pastor? Mas ele estava em fuga, teve aquela perseguição e tal. Mas em Atos capítulo 21, versículo 8, vocês vão ver que ele foi morar em Cesareia. Há quem pense que ele já morava lá e foi passar um tempo lá em Jerusalém. Mas nem ele voltou. Ele não falou para o eunuco, tem que congregar lá em Jerusalém, meu irmão. Não vai para outro lugar, não. Não, vai pregar, meu irmão. E ele saiu pregando em cidades onde havia a maioria de gentios. Ele foi para Azoto e saiu anunciando em todas as cidades até que chegou a Cesareia. E nessas cidades ele falou, vai para Jerusalém. Nem ele foi. Irmãos, o mais importante é que as pessoas se convertam. E quando acontecer das pessoas se converterem por causa da nossa pregação e não permanecerem e não vierem para a igreja onde nós congregamos, mesmo assim nós devemos estar alegres. E não devemos ver isso como motivo de urucubaca, pastor, a gente tem uma urucubaca. Não tem urucubaca, a gente não crê nesse negócio. Por exemplo, a Jéssica veio à frente um dia aí, mas ela agora foi morar em Iguaba, dificilmente vai congregar conosco. Mas o motivo da nossa alegria era ter vindo à frente aqui naquele momento. Esperamos que a conversão tenha sido genuína. Mas nós não devemos nos entristecer, irmãos, alguém se converteu. Mas não ficou na nossa igreja. O que é isso, irmão? Alegria. Se tem alegria no céu, não vai ter alegria entre nós? Não importa, irmãos. O mesmo Deus que Ele nos trouxe até aqui, Ele também há de trazer outros. É claro que nós queremos que o número de membros aumente, mas o problema, irmãos, é que muitas vezes o foco está nisso. Inclusive, recentemente conversando com alguns pastores que relatavam situações de sucessão pastoral, diziam que as comissões de sucessão pastoral perguntam sempre a mesma coisa: o que você vai fazer para a igreja crescer? Só que só tem uma resposta, irmão, para isso: pregar o Evangelho. Só isso, é a única coisa. O resto é Deus. Nós pregamos o Evangelho, mas pode acontecer conversões ou não. Cabe a nós só pregar. Nós não convertemos ninguém. Se você conhece alguém que diz assim: olha, eu converti fulano, então, eu fui convertido pelo pastor fulano, não. Então esse camarada nos converteu, porque nós fomos convertidos mediante a pregação do Evangelho e por causa de Jesus Cristo. Bom, então, irmãos, nós não devemos nos entristecer, devemos saber que Deus está no controle de tudo. Veja, Deus, Ele criou as circunstâncias para que o eunuco cresça. Levou Filipe até lá, para que o eunuco cresça na palavra de Deus. Não forçou o eunuco a crer, mas criou as circunstâncias. Levou Filipe para pregar o Evangelho a ele. Então veja, Deus está no comando de tudo. Ele enviou Filipe pelas outras cidades, ali onde havia gentios, para pregar esse Evangelho. Então, irmãos, nós devemos entender que a conversão é a nossa prioridade, sim, mas nós devemos saber que nós não convertemos ninguém, nós apenas pregamos o Evangelho. Mas Deus está no controle de tudo, criando circunstâncias para que nós possamos pregar. Então pregue no seu trabalho, pregue na vizinhança, pregue na escola, pregue sempre usando palavras, né? Se precisa, usando palavras. Se preciso for nada, essa frase aí herética, né? Use palavras, pregue o Evangelho. Agora, pastor, se as pessoas se converterem e não vierem para cá, tudo bem, elas entraram no reino de Deus. Então, queridos, na contramão do mundo gospel, nós sempre vamos entender que uma conversão é tão importante, tão valorosa quanto sempre. Na contramão do mundo gospel, nós vamos entender que todos são bem-vindos à família de Deus, e não somente um grupo específico. E na contramão do mundo gospel, nós vamos priorizar a conversão e não a filiação à igreja local. Vamos orar. Senhor, te damos graças, ó Deus, pelo teu grande amor, pela tua bondade, porque o Senhor nos ajudou e nos sustentou. Obrigado, Deus, porque o Senhor falou aos nossos corações. Continua a nos guiar, ó Deus,
a nos dirigir. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.